look at inflation today, they reference it back historically to the late 70s and the early 1980s. From your perspective, is that the proper historical reference to what we're experiencing today as it relates to inflation? That's the proper historical reference for what we're trying not to replicate. O que Powell e Volcker têm em comum? No Terraço Cast de número 323. A vinheta inicial é Powell, chairman do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, respondendo ao senador republicano pelo Tennessee, David Kustoff, a respeito do combate atual à inflação ser referenciado como parecido com o dos anos 70 e 80. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde, quase noite, do dia 27 de junho de 2022, uma segunda-feira, em Ourinhos, para mais um episódio especial do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 323 estou com Benito Salomão. É verdade, se você pensou aí, mas nosso Benito já esteve no Terraço Cast? Acertou, já esteve aqui conosco uma vez. Mas hoje o Benito está aqui conosco para falar sobre eventuais similaridades entre a política monetária de Powell e a que foi executada por Volcker, tema esse que nos foi sugerido amplamente nas últimas semanas. Fala Benito, tudo bem? Olá, meu nome é Benito Salomão, eu sou economista-chefe da Gladius Research, sou doutor em economia pelo programa de pós-graduação em economia da Universidade Federal de Uberlândia. Quero agradecer muito aos amigos do Terraço Econômico por esse convite para esse podcast aqui, a segunda vez gravando nesse espaço, né? Dizer que é um prazer enorme retornar a esse microfone. É muito fácil encontrar o Terraço por aí. Só olhar o Linktree que está na descrição desse episódio para encontrar mais da nossa atuação. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram e no Twitter, além também de informações sobre o nosso MBA em Economia e Investimentos e até sobre como você pode comprar uma caneca do Terraço. Confere lá que você vai gostar. Sem mais delongas, vamos pro 323. Tivemos na mais recente decisão do Fed o que foi considerado bastante hawkish, bastante agressivo para uma política monetária, um aumento de 75 base points, coisa que só aconteceu lá outra vez em 1994. Por qual motivo podemos considerar que realmente foi bastante hawkish esse aumento? Sem dúvida nenhuma, né? A política monetária do Fed realmente acordou. Após quase um ano andando atrás da curva, o Banco Central americano elevou a taxa de juros, a terceira alta da taxa de juros. A primeira foi 0,25 pontos base, a segunda de meio ponto base e a terceira agora 0,75. Um aperto monetário realmente não visto há muitos anos, mas é preciso contextualizar. É preciso ter em vista que após a crise do subprime, durante quase 10 anos, as economias, sobretudo as economias avançadas, tiveram ali que lidar com o risco da deflação. E como que os bancos centrais reagiram a essa deflação? Por vias dos estímulos monetários que nós vimos, Então houve a redução da taxa nominal de juros para próximo de zero, taxas reais de juros permaneceram no terreno negativo durante bastante tempo, houve estímulos via emissão monetária, chamados quantitative easing, na brincadeira aqui o chamado QE, quantitative easing. Então, os bancos centrais deram estímulos muito fortes para tirar ou afastar o risco da deflação nas economias avançadas, e agora o momento que nós estamos verificando é exatamente o oposto. Particularmente nos Estados Unidos é o oposto, porque mercado de trabalho aquecido, consumo das famílias muito elevado, Então, o Banco Central, nesse momento, ele age para frear a demanda realmente. Radicalmente, talvez o Banco Central esteja sendo mais radical agora, porque ele não agiu antes, Então,
Então, basicamente, essa é a minha leitura. Como eles demoraram muito para começar o movimento de apertos monetários, agora eles precisam apertar mais para reconquistar a credibilidade. Porque a política monetária, ela é refém da credibilidade, da reputação, né, da instituição que a formula, no caso dos Estados Unidos, o Fed, o Banco Central Americano. Então, esse é o cenário. Eles acreditaram, como muitos, aliás, acreditaram, na história do choque de inflação temporário, que se tratava de uma desorganização nas cadeias de suprimento e que isso retornaria de novo para os níveis baixos verificados antes da pandemia e durante a pandemia rapidamente, e diante desse diagnóstico eles demoraram a começar o movimento de alta dos juros. Agora que eles viram que esse diagnóstico da inflação temporária foi sepultado, eles agem para, de certa forma, correr atrás do tempo perdido, né? E por isso eles têm esse comportamento aí de uma política monetária muito mais agressiva. Contextualizar é uma coisa muito, muito importante. Momentos são diferentes, podem ter suas similaridades, mas não são jamais iguais. Em todo caso, em política monetária, esperar traz um custo enorme, que envolve justamente agir de maneira mais dura do que, no fim das contas, se não tivesse esperado tanto assim. Unindo isso à normalização de juros que nós acompanhamos agora, tempos no mínimo complexos se aproximam. Vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Errou na baixa, vai errar na alta. É uma frase que tem sido muito dita sobre bancos centrais nos tempos mais recentes. O tal soft landing já virou softish, nas palavras de muitos dos especialistas, e cada vez mais se direciona para ser hard landing mesmo. Em sua visão, Benito, há meio do Fed conseguir evitar que os Estados Unidos caiam em uma forte recessão com essa normalização de juros que vemos acontecer agora? Veja bem, eu não concordo com esse diagnóstico de que o Banco Central errou na baixa e nem que ele vai errar na alta. Eu, particularmente, eu não faço parte dos adeptos dessa tese. Eu acho que os bancos centrais no mundo inteiro reagiram rapidamente pós-crise do subprime para tentar recuperar os níveis de emprego, para tentar recuperar os níveis de produção, para tentar recuperar a renda das famílias e para tentar salvar o sistema financeiro internacional. Então, esse era o mundo que nós tínhamos em 2008, um mundo entrando em colapso. Os bancos centrais não agiram sozinhos naquele contexto. Os tesouros de boa parte desse país, a política fiscal, né, ela foi fundamental também, né? Houve uma ação coordenada entre políticas fiscais e monetárias para tentar restaurar, particularmente nos Estados Unidos, a renda das famílias e um certo nível de produto. Dito isso, houve o segundo choque exógeno, que absolutamente ninguém esperava, no ano de 2020, que foi a pandemia, né? Uma pandemia que tirou de circulação boa parte das pessoas, né? E, consequentemente, interrompeu atividades produtivas, consequentemente, apresentou consequências em cadeias de suprimentos, e o que os bancos centrais e os tesouros novamente fizeram? Eles suportaram a crise, né? Eles tentaram, de certa forma, atenuar o sofrimento humano com pagamentos de auxílio emergencial, com disponibilização de linhas de crédito para que os negócios interrompidos sobrevivessem, mantivessem o nível de empregos, etc, etc. Então, eu não acredito realmente que o Banco Central americano calibrou mal a política monetária, né? Na verdade, eles produziram estímulos que eram necessários para esses dois contextos críticos. O primeiro, uma crise relacionada com a bolha financeira num setor de hipotecas, e o segundo, exatamente uma crise causada por uma pandemia que nenhum analista poderia prever, talvez no final de 2019, né? Sem dúvida nenhuma. Dito isso, eles erraram na baixa? Não, eles não erraram na baixa. Vão errar na alta? Isso nós precisamos ver, né? A história está acontecendo ainda. É difícil a gente apontar calibragem de política econômica. Como eu disse anteriormente, muitos acreditaram que a inflação seria um choque temporário. E não foi só o Banco Central que acreditou nisso. Parte dos analistas acreditaram. E esse é um diagnóstico razoavelmente sedutor. Por quê? Porque ele posterga a decisão de subjuros em economias que ainda estão se recuperando do choque econômico da pandemia. Então, não é uma decisão fácil você produzir contrações monetárias
em um mundo que ainda não recuperou o nível de renda, o nível de emprego, o nível de consumo pré-pandemia, né? Nós sabemos que a economia americana, sim, recuperou em grande parte esses indicadores, mas não é esse o diagnóstico em boa parte do mundo, na Europa, por exemplo, e particularmente o Brasil. Então, é importante nós termos em vista isso. Muitos bancos centrais, mundo afora, inclusive o Banco Central brasileiro, estão produzindo apertos monetários ainda, com desemprego em alta, ainda com produto andando de lado, renda per capita dos seus países andando de lado. Então não é uma decisão fácil a de subir juros nesse contexto. Em que pese o Banco Central brasileiro agiu rápido, razoavelmente mais rápido do que o Banco Central americano, e boa parte dos outros bancos centrais, a partir do momento que a inflação não cedeu, a partir do momento que os sintomas inflacionários persistiram, eles estão produzindo a política monetária corretamente. Onde isso vai parar? Nós ainda não podemos saber, acho que nem o Banco Central sabe. Vai depender muito da convergência dessa inflação de volta para patamares civilizados. A grande verdade é que nenhuma análise se faz completa sem considerar o contexto todo. E em se tratando de economia, é sempre muito mais fácil analisar um contexto passado do que estimar como é que será o futuro. Dito isso, a impressão de que os bancos centrais foram lenientes costuma não levar em consideração a quantidade maciça de estímulos que foram dados por outras vias, principalmente a fiscal. A liquidez que inunda cada vez menos a economia global não teve apenas uma fonte. Então é no mínimo curioso que seja responsabilizada apenas essa fonte única, o Banco Central. Mesmo que, sendo os bancos centrais responsáveis de modo geral por mover o custo de dinheiro na economia, e eles têm muita influência justamente sobre a inflação, ainda assim eles não fazem milagre algum se estiverem sozinhos. Choques externos, ruídos políticos e até péssimas tomadas de decisão de governos também trazem influências mais inflacionistas que tornam a já complicada missão de uma autoridade monetária ainda mais complexa. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Durante o período em que o Fed chamava a inflação de temporária, poucos trimestres atrás, muita gente falava, se fosse o Volcker, isso não teria acontecido. O que aconteceu no mandato de Volcker para que as pessoas tenham esse pensamento? Eu sei que existem muitos economistas, sobretudo os mais ortodoxos, os mais liberais, os que radicalizam no argumento, com saudades do período do Paul Volcker. Mas o mundo de hoje não contempla mais decisões tão radicais. Erros de calibragem de política monetária, elas podem causar danos irreversíveis ou danos que vão se prolongar ao longo do tempo. O Volcker, naquele período, promoveu um aperto monetário sem precedentes e produziu ali, é lógico, há similaridades com o período atual, havia choque de oferta em preço de petróleo, etc. Mas ele produziu efeitos catastróficos em boa parte das economias, particularmente as emergentes. Então, não dá para traçar paralelos hoje, com o que o Fed faz hoje, com o que o Volcker fez lá no passado. Não dá realmente para sentir saudade daquele tempo. A melhor literatura sobre política monetária, elas mostram que os bancos centrais perseguem uma meta de inflação ou perseguem um duplo mandato, Alguns bancos centrais olham estritamente para a inflação. Outros olham para desvios da inflação da meta e contrastam ali com hiato do produto e do emprego. É o chamado duplo mandato do Banco Central. Você não pode, dado isso, você não pode radicalizar demais na política monetária, produzir um aperto muito grande na política monetária, a ponto de mergulhar as economias em uma grande recessão, em uma estagnação, etc. Que, aliás, muitos economistas já apontam para 2023 no caso da economia americana. Esse é um ponto. Agora, mais recentemente, nós conseguimos olhar para os bancos centrais e ver que eles se preocupam ainda, principalmente após a crise de 2008, com um triplo mandato. Eles não olham mais simplesmente para desvios da inflação da meta e para hiato de produto e emprego. Os bancos centrais estão particularmente interessados no comportamento dos preços nos mercados financeiros e de capitais. Vocês reparem
que o Fed vem produzindo aumento de taxa de juros e isso vem causando reduções de valores de outros ativos, como criptoativos, como alguns ativos de renda variável. Então, tudo isso precisa ser monitorado com muita cautela. E eu acho que o Banco Central, sobre a gestão Powell, ele tem sido eficaz e tem sido prudente em não assustar demais os mercados a ponto de fazer, talvez estourar uma bolha no mercado de ativos e aprofundar uma recessão. Essa é a grande preocupação que a política monetária tem tido nesse momento. E calibrar uma política pública, particularmente a política monetária, olhando para 3 objetivos e de posse de um único instrumento, que é a taxa de juros de curto prazo, é problemático. Então nós temos que reconhecer, o Fed e outros bancos centrais mundo afora, o Banco Central Europeu, o Banco Central Inglês, o Banco Central Brasileiro, por que não falar, eles estão tendo uma atuação prudente de forma a tentar convergir a inflação de volta para a meta, utilizando instrumentos contracionistas como a política monetária, mas também instrumentos não contracionistas, como forward guidance, como comunicados, atas, relatórios, e ao mesmo tempo eles estão observando o comportamento do emprego e do produto na economia real e também o comportamento dos ativos listados em bolsa. E qualquer movimento, qualquer erro de calibragem nesse contexto pode realmente causar um efeito muito danoso, particularmente para o preço dos ativos e particularmente para a retomada das economias pós essa pandemia. Pandemia essa que também não acabou, Nós acabamos de ver um lockdown na China, praticamente um mês ali, Xangai fechada, uma das maiores cidades do mundo, absolutamente fechada, com prejuízos aí para a economia chinesa, mas também para a economia mundial, via comércio, etc. Fazer o que tiver de ser feito, dito por Powell, dá a entender que esforços tão rigorosos quanto os feitos nos tempos de Volcker serão colocados em prática agora. Mas como já comentado nesse mesmo episódio, contextos diferentes demandam atitudes diferentes. O olhar dos bancos centrais é cada vez mais amplo nos dias atuais e não se trata de pura leniência com a inflação, deixar de levar em consideração os efeitos de uma subida de juros sobre todos os mercados da economia. Sim, é preciso haver preocupação com a inflação, mas não se pode deixar de considerar todos os outros efeitos sobre a economia real com seguidas altas de juros. Uma recessão nos Estados Unidos em 2023 tem cada vez mais chances de ocorrer e, segundo quem acompanha mais de perto, já dá para chamar de impossível o cenário em que uma recessão não aconteça por lá. Qualquer que seja o caso, tudo irá ser definido pelo poder de calibragem de ações tomadas pelo Fed, tanto pela continuidade da alta de juros, Estima-se que os juros nos Estados Unidos devam terminar o ano de 2022 entre 3% e 4%, provavelmente na faixa entre 3,25% e 3,5%, considerando as informações atualmente disponíveis. Então, quer dizer, tudo vai depender do equilíbrio fino, tanto pelo equilíbrio fino e calibragem de ações tomadas pelo Fed, tanto nessa continuidade de alta de juros, quanto pelo prosseguimento da redução do balanço daquele Banco Central, que você também pode encontrar por aí com a expressão em inglês Runoff of the Balance Sheet. Vamos então nos despedindo do nosso participante especial deste episódio especial. Muito obrigado, Benito. Obrigado mesmo por mais uma vez aí abrilhantar o nosso querido, nosso glorioso podcast aqui do Terraço Econômico, o Terraço Cast, e portas abertas para novas participações futuras. Um abraço, meu caro. Então é isso, pessoal do Terraço Econômico. Eu agradeço enormemente o convite para participar desse podcast, Terraço Cast, Dizer que para mim foi um prazer. Meu nome é Benito Salomão, falo em nome da Gladys Research, uma casa de análise independente, Sou doutor em economia, pesquiso sobre macroeconomia, política fiscal e monetária, E estou sempre à disposição aí dos amigos do Terraço, do público do Terraço, para estar dialogando sobre esses temas. Um abraço a todos. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos, em uma curadoria semanal para você, fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.